Hi girls, good afternoon. How are? I care not to bear and you. Olá, meus queridos, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um breve review, tá? Para nossa atividade avaliativa, no qual o nosso conteúdo de estudo é o Relative Pronouns. O que são esses Relative Pronouns? Os Relative Pronouns, eles são palavras, a qual nós utilizamos eles como sujeito ou objeto em relação ao verbo principal, Nas frases, elas fazem referência a um termo. Esse termo é um termo que já foi citado anteriormente. É necessário ressaltar que deve ser utilizado, a função do Relative Pronouns no sentido de introduzir, certo? Uma oração subordinada a uma oração principal. Sabendo nós que, sendo assim, cada Relative Pronouns, ele exerce uma função diferenciada, de acordo com essa função estabelecida a cada um deles. Os Relative Pronouns que nós fizemos uso em nosso estudo foram who, whom, which, whose e that, Então, nós vamos começar aí pelo who. O who, ele significa que ou quem. Pay attention. E ele refere-se somente à pessoa, ok? For example, that is the woman who I speak, Então, aquela é a mulher de quem eu falei. Eu estou me referenciando a um sujeito mencionado na frase, no qual a mesma é uma mulher. Diferentemente do who, que ele significa que ou quem, refere-se também a pessoas, porém ele é formalmente usado para se referir quando essa pessoa é o objeto da frase, ok? Então, don't forget, não esqueçam, remember, vamos estar relembrando. Ou quando mesmo ele se tornar na frase, quando ele for preposicionado, tá bom? Então, por exemplo, the woman who you called in my calls, For example, a mulher a quem você ligou é minha prima. Então, eu estou fazendo a relação de atentar, certo? A essa oração que, nesse caso, o objeto da frase é o que? Minha prima, certo? De quem houve, De quem foi feita essa ligação. Essa ligação, ela refere-se o quê? Que o objeto aí sendo citado na frase é o quê? A prima, certo? Nós temos aí na sequência o which, que significa que ou o, For example, ele é utilizado, sorry please, antes que eu esqueça, ele é utilizado tanto para animais como para objetos, ok? Essa é a utilização dele. Dentro da função dele, por exemplo, the car which I bought is so beautiful, For example, então o carro que eu comprei é bonito. Quando eu falo que o carro que comprei é bonito, eu estou referenciando a minha fala a quem? Ao carro. Por isso eu utilizo o eixo, no qual mesmo ele se refere o quê? A animais ou objetos. Nesse caso, o objeto mencionado é o car, ok? Na sequência, nós temos o whose. O whose, ele significa cujo, cuja, cujos e cujas. Eles relacionam-se com quem? Com os substantivos, ok? For example, this is the shirt whose sleeves are too light. Eu vou estar falando o que, too tight? Eu vou estar falando que esta é a camisa cujas mangas estão apertadas. Então, quando eu faço essa referência, eu estou relacionando o que? Dois substantivos, no caso, camisa e as mangas da camisa. Não é isso? Para referenciar que elas estão apertadas. Não é isso? Que as mangas da camisa estão apertadas. Então, nós vamos sempre referenciar, no whose, a questão de pertencer, E no sentido de que? Referenciar a oração subordinada à oração principal, ok? Nós temos aí, então, na sequência, o that, que ele é o tão difícil com relação, à compreensão do Relative Pronouns, no qual mesmo ele significa que, o que e quem.
é aí onde pega. Por quê? Porque o that, em alguns contextos, ele pode ser sim referenciado fazendo uso tanto para sujeito quanto para coisas, objetos, não é isso? E aí é onde entra, né, animais, coisas, objetos, pessoas, e aí é onde entra, né, de certa forma, a falta de compreensão. Em que momento eu vou poder fazer, né, essa troca? Então vamos ver um pouquinho mais a fundo, sabendo que ele pode substituir o who, o whom, o which, né? Isso quando eles são precedidos por preposições ou vírgulas, né? For example, the book that or which I both very interesting, né? Então, o livro que comprei é muito interessante. Nesse caso, eu estou me referenciando a um livro. Ah, teacher Luana, eu poderia colocar o which ou or that. Poderia normalmente, porque nesse caso aqui eu estou referenciando de forma direta ao livro, que o livro é interessante, o livro que eu comprei é interessante. Na sequência, Ana, who ou that, né? Nesse caso eu posso usar os três, né? Ou that, or that, who e who, né? Então, live next door is morning, né? Então, Ana que mora ao lado é muito temperamental. Então, eu estou relacionando, não é isso? Essa forma de indicar que dentro desse contexto eu posso fazer essa transformação. Ah, teacher Luana, como é que eu vou saber, né? Já que a senhora mencionou o que significa mencionou as formas, né? Os exemplos aí seguidos nos quais eu posso fazer essa alteração. Os pronomes relativos, né, relative pronouns, who, with e that, eles podem ser omitidos em alguns contextos, certo? Quando estes forem precedidos de vírgula ou preposições e quando se referem ao objeto da frase. Neste caso, vamos ao exemplo. That said the boy who that I study with, né? Por exemplo, eu vou estar dizendo que é aquele garoto com quem eu estudo, né? Que estuda comigo. Então, nesse caso aqui, eu vou estar referenciando o quê? Eu estou utilizando o sujeito, certo? E eu estou utilizando a situação dele como objeto também e como demonstração, tá? Fazendo essa relação dele como o sujeito, como o objeto dentro da frase. Observem aí que quando nós chegamos nessa parte, nós devemos compreender o que é o Defining Relative Clause, tá? E o que é o No Defining Relative Clause, que vai nortear vocês a fazer essa troca de forma correta. No qual Defining Relative Clause é o que? As orações restritivas, certo? Que são aquelas que definem quem ou que se está falando e elas não são antecedidas por vírgula, certo? Já com relação ao relative pronouns no Defining Relative Clause, as orações são explicativas, ou seja, elas fornecem, tá, informações essenciais sobre o antecedente da frase aparecendo, neste caso, as informações entre vírgula. Don't forget, remember, não esqueça e vamos relembrar. Então, se aparecer na vírgula, entre vírgulas, o that, ele não pode ser trocado, ok? Então, não esqueça das regrinhas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, ok? Good study. Bye bye. See you later.